Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Olá, amigos! Estamos chegando ao final de ano. As ruas da cidade já começam a ganhar um colorido de Natal. Os sons também vão tomando conta da alma da população. A Casa de Espanha reduz as suas atividades. Já vai pensando em fazer o relatório das atividades deste ano, enquanto pensa no calendário para 2014. Mas antes disso, nós temos ainda um evento para este ano. É o curso de espanhol para crianças, chama-se Primeiros Passos, que acontecerá dia 30 de novembro, das 10 horas às 12 horas. Esse evento é coordenado pelo professor Leandro Diago, que vai ensinar aos pequenos as primeiras letras da língua espanhola. A inscrição é grátis, mas não esqueça de levar 1 quilo de alimento não perecível para as famílias pobres. E aproveitando essa pausa de final de ano, vamos homenagear o Além Ponte, recordando uma de suas tradições, um dos seus costumes. Vamos falar do bairro dos Ceboleiros, da Cebolândia, que, muito embora possa ter um sentido assim pejorativo, é na realidade a expressão de uma economia do bairro durante muitos e muitos anos. Por conta da atividade dos espanhóis, dos lavradores espanhóis, Sorocaba tornou-se a capital da cebola do estado de São Paulo. As cebolas eram plantadas em toda a volta da cidade, principalmente na região dos morros, de Votorantim até Brigadeiro Tobias, até Monte Alegre. E essa cebola vinha para a cidade, onde as famílias, em verdadeiros mutirões, promoviam a réstia da cebola nas ruas, na Nogueira Padilha e nas ruas transversais. Mas quem vai falar essa história com mais detalhe e com mais divertimento é a dona Amélia Lopes, que tem um encontro marcado conosco nos 2 últimos blocos. Mas atualmente, Sorocaba não tem mais cebola. Quem é a capital brasileira da cebola hoje é a cidade catarinense de Ituporanga. E é de Ituporanga que vêm as imagens que nós vamos apresentar agora. Preste bem atenção, vocês vão gostar, é de chorar. Eu não falei que era muito interessante? Vocês gostaram do menino chorando, do menino comendo e chorando, comendo e chorando? Pois é, isso pode ser feito em casa. Dizem até que cebola é muito saudável, embora um pouco ardida. Berna, capital da Suíça, é palco da mais sensacional festa da cebola da Europa. Ela acontece todos os anos, geralmente na 4ª segunda-feira do mês de novembro, nessa época agora, por sinal. E é a grande atração, tanto de negociantes de cebola, como de turista em toda a Europa. O evento começa de madrugada, entre 4 e 5 horas, quando chegam à cidade os lavradores da zona rural e vão armando as suas barracas, ocupando todas as ruas do centro histórico de Berna. É um espetáculo de cores e de criatividade. Guirlandas coloridas de cebolas enfeitam as barracas, ao mesmo tempo em que oferecem os produtos in natura,
conservas e temperos. E de repente, como num passe de mágica, as cebolas vão se transformando à custa de um trabalho artesanal em figuras do cotidiano daquele povo. Bruxas, caracóis e joaninhas. Homens e mulheres, velhos e crianças. Não se sabe ao certo se são as pessoas e bichos que assumem a cara da cebola ou se são as cebolas que ganham feição de bicho e de gente. Berna fica apinhada de gente. São comerciantes, negociantes que vêm atrás de uma boa safra de cebola, cebola roxa, cebola branca, cebola amarela. São turistas, são visitantes que vão conhecer a riqueza do artesanato de Berna na confecção das cebolas, na preparação das cebolas. E com isso, a cidade se torna um dos mais importantes centros turísticos da Europa. E agora nós vamos saborear algumas imagens do mercado da cebola da Suíça. São imagens das joaninhas ou das cebolas, são imagens das formigas cebolas, das velhinhas cebolas, das enfermeiras cebolas. Apreciem! Acho que vocês concordam comigo. Uma beleza essas imagens do mercado de cebolas. Mas Sorocaba também tem uma tradição em matéria de cebola. Não é uma tradição tão linda, tão gloriosa como essa tradição do mercado da Suíça. Mas é uma tradição que tem afeiçoado a antiga família de espanhol. Eles se lembram ainda hoje das noites passadas nas ruas resteando cebola. As cebolas chegavam do campo onde eram cultivadas, eram estendidas nas ruas, na Coronel Nogueira Padilha, nas travessas, e aí elas ficavam secando 1, 2 dias ao sol. Em seguida vinham as famílias e passavam a noite, a madrugada, resteando a cebola que seria levada no mercado no dia seguinte. As cebolas antigamente eram vendidas em restes. Eram tranças, enormes tranças com as cebolas colocadas. Quem viveu essa tradição de restear cebolas foi a dona Amélia Lopes, que será a nossa entrevistada nos 2 próximos blocos. Durante a sua infância, quando ela tinha seus 10, 12 anos, ela passava as manhãs resteando cebola na Rua Barcelona, ao lado de sua mãe e de uma outra irmã. Eram dias e semanas fazendo aquele trabalho para ganhar alguns trocadinhos, porque o serviço era terceirizado. Mas quem vai contar detalhes da tradição da cebola no bairro da Lemponte é Dona Amélia. Aguardem no próximo bloco. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet: Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Estamos de volta com o programa Raízes de Espanha. E agora nós vamos conversar com Dona Amélia Lopes da Silva,
Um misto de espanhola e de brasileira, bem da Silva, que é o nome do marido dela. Ela vai contar alguma coisa sobre a origem dela, da família dela. É tudo espanhol, né? Tudo espanhol. Tudo espanhol. Os velhos, as novas não, foram tudo mestiço. Não sei. Então, o nome dos seus pais era... Eduardo Lopes, não, é Eduardo Lopes. Eduardo Lopes. E minha da sua mãe era Sebastiana Pérez Lopes. Lopes. E eles contavam a história deles? de onde vieram? Não. E antigamente não é como agora. Que os pais conversam com os filhos, contam até o tempo da mocidade deles, tudo. Eu não sei nada da minha mãe, do namoro deles, nem nada. Agora, depois elas ficavam querendo saber se a gente namorava gente boa ou não, né? Especulava a gente, mas eles não comentavam nada com a gente. Éramos... Então a senhora mal sabe só de onde... o assunto de trabalhar e ir pra cá e pra lá e... A senhora mal sabe de onde eles vieram, então. Só sei que veio da Espanha, né? Bom, então eu vou dar uma notícia para a senhora. A sua mãe, a dona Sebastiana, veio de Lorca em 1906, veio no navio Poitou, desembarcou em Santos e foi trabalhar no café em Avaré. Eu não sabia nada disso, tá vendo? Esse documento... Agora com 83 anos, eu não sei o nome nem do meu padrinho de batismo. Aí já é mais difícil de lembrar. Pois é, isso então não sei. Vou na igreja perguntar. É verdade, é verdade. Bom, mas quando eles estão no Brasil, depois vivendo no Brasil, daí a senhora sabe da história deles, no que seu pai trabalhava, no que sua mãe trabalhava. Depois que eu já me reconheci já como gente, que tinha já mais de idade, mais ou menos, morei no sítio. Eu nasci na Vossoroca, aqui em Sorocaba. Vossoroca é esse bairro de Votorantim? Eu acho que é, porque era Votorantim, era unido junto, tudo depois dividiram, né? Isso mesmo. E lá eu sei que tem Vossoroca, mas aqui eu pergunto pra turma, fala que não tem Vossoroca. Tem Vossoroca. Aqui em Sorocaba, aqui? Não, em Votorantim. Então, é lá que agora eu nasci lá. A senhora nasceu no Vossoroca, depois veio pro Cerrado. Depois eu mudamos, não sei o tempo que eu morei lá, porque eu não lembro nada de lá do sítio da casa. Meu irmão, depois eu perguntei, ele falou assim, nós morávamos em 2 cômodos, de sapé. Não sei como os pais criaram nós naquela casa, lá com 2 cômodos. Nós éramos 5 irmãos e meu pai e minha mãe 7. O seu pai tinha frutas, né? Gostava tinha uma chácara lá na Vossoroca? É na Vossoroca, onde eu nasci, né? Sim. Eu nasci lá. Sim. Então, meus irmãos todos nasceram lá. Certo. Na Vossoroca, é assim, de plantação de laranja, mexerica, essas coisas assim, né? Não foi ele que desistiu de plantar a fruta por causa da formiga? Pois é, os vizinhos começaram a reclamar, porque formou formigueira por tudo, os vizinhos, as chácaras de um de outro, e ele lidava para matar as formigas, mas não conseguiu. Depois, no fim, ele acabou desistindo, vendeu o sítio, viemos embora para aqui, morar para Sorocaba, aqui, na Barcelona, e vivemos aí. Parece-me que ele era muito especialista em fazer enxertia, em fazer ele gostava, poda. porque ele, como trabalhava com plantas assim, ele gostava de fazer podar as parreiras, poda de laranjeira também tem que saber podar certo, porque senão não estraga, né, as plantas. Enxertava roseiras, enxertava parreira de uva, com aqueles lobos da uva. Trabalhava com isso aí que ele gostava. Mas depois ele chegou a trabalhar um tempinho na fábrica também. Certo. E sua mãe? Minha mãe, desde que eu me lembro, ela era tecelona na Santa Maria. Trabalhava na Santa Maria? Santa Maria. E minhas irmãs também vieram trabalhar na Santa Maria. E eu fui trabalhar... Bom, depois quando eu já tive 13 anos, que eu fui aprender, que nem eu falei. Lá na... Dona Amélia? Já passou da minha infância. Seu pai trabalhava fora, sua mãe trabalhava fora. E a casa, quem cuidava da comida? Nós, porque ficava minha irmã e eu. Você tinha quantos anos nessa época? Nessa época tinha eu morei aí na Barcelona, que nós viemos com 6 anos, mais ou menos, eu vim pra cá, né? Depois minha mãe entrou trabalhar. Mas que a senhora fazia almoço para a família? Eu fazia depois de 12 anos, depois que eu tirei diploma da escola. Porque minha irmã que fazia. Então ela ficava eu e ela ajudava ela, né? Até vinha, trazia almoço na Santa Maria aqui. E ela, depois ela, como eu tirei diploma da escola, não tinha outra coisa, então ela passou a trabalhar de manhã, junto com a minha mãe. Aí as duas juntas trabalhavam de manhã e ficava eu. Todos saíam de madrugada e eu ficava sozinha.
Aí ficava fazendo, fazia almoço, levava almoço para minha mãe, para o meu pai, plantava marmita para o meu irmão também, que o menino levava para pôr no bondinho de Votorantim, que ele trabalhava em Votorantim. Diz que tinha um vagão só de marmita, né? Tinha os vagões, ficavam os homens lá dentro, então o pessoal levantava assim, eles pegavam as marmitinhas, punham tudo lá, né? Depois eles punham lá, montuavam lá tudo. Não. Trabalhei em Votorantim também, mas eu levava lanche, eu não gostava dele. Tinha restaurante lá depois já também, né? Sim. Depois já puseram ter restaurante, a gente comia no restaurante lá. Certo. Parece-me que a senhora também trabalhou na Santo Antônio? Eu aprendi a trabalhar na fábrica, na escola da fábrica Santo Antônio, que tinha naquela... escola? Tinha uma escola, tinha tecelagem, tinha liços que passavam os fios, mas todo curso eles ensinavam lá, né? Então a gente estava aprendendo lá. Quando eu completei 14 anos, eu já sabia trabalhar na tecelagem. Porque um dia por semana, no mês, assim, eles levavam a gente na fábrica. Ai, como era gostoso ir naquela fábrica enorme. Eu gostava, né? Tudo no meio do pessoal lá. E depois aí, quando eu completei 14 anos, já tinha os documentos tudo certinho. Caiu no sábado, eu quis trabalhar no sábado. Não via a hora de trabalhar na fábrica, entrar naquela tecelagem enorme. E a senhora, quando vê essa fábrica hoje desmontada... Você tá tudo isso, daqui fica dá triste? vontade até de chorar. Devia Santa Maria desmontada aí, Santo Antônio, Fonseca, tudo. Acabou tudo. Não tem mais tecelagem aqui, né? Quando a senhora trabalhou com cebola, rechear cebola, foi antes de ir para a fábrica ou depois? Antes da fábrica. Antes da fábrica? Antes. Minha mãe tinha lá, tinha um negócio de cebola, plantação, ela trazia e minha mãe ia trabalhar lá, rechear cebola. Bom, daqui a pouco a senhora vai contar essa história. Vamos para um intervalo rápido e voltamos em seguida com Dona Amélia falando um pouco mais sobre a cebola. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Estamos de volta ao programa Raízes de Espanha. Agora continuamos a nossa entrevista com Dona Amélia, que vai falar alguma coisa a mais sobre a cebola. Dona Amélia, o que é rechear cebola? Em rechear a cebola, a gente primeiro tem que estalar a cebola. O que é estalar a cebola? Instalar a cebola, a gente tem que pegar a cebola, ela tem aquelas folhas grandes, que essa aqui não tem, porque foi cortada. Então, quando as folhas estão os talos bem grandes, que foi arrancado assim, do jeito que vem do sítio mesmo, né? Então, a gente faz um cortinho aqui no meio, tira um miolinho só e deixa os talos grandes. Depois que estala toda a cebola, a gente já separa também as cebolas grandes, as mais menores, vai deixando o tamanho acompanhando, né? Que nem aqui. Depois a gente começa a réstia, pega uma taboa, que tem 3... Então a gente põe uma cebola grande, dá umas laçadinhas, que nem quando vai lançando, que nem uma lança mesmo. Depois põe outra do outro lado, lança um pouco. Depois já põe uma mais menor, umas 3 meio grande. Depois vai diminuindo o tamanho até chegar no tamanhinho pequenininhas que nem estas.
Certo. E naquele tempo, toda a cebola era vendida na réstia? Tudo era na réstia. Ninguém cortava os talos assim. Não vendia assim? Era é mais fácil Não estragar vendia a essa cebola. cebola desse jeito? Era tudo pendurado na... Tudo na réstia pendurada. Essa réstia tá pegaram no museu. Ah, Porque era não no fazem museu. mais. É no museu, não se faz mais, É exatamente. porque agora não fazem mais. Exatamente. Agora lá nos sítios já arrancam a cebola, cortam os talos e deixam a cebola secar um pouquinho e vende. Exatamente. A senhora estava me dizendo que a dona de casa, para comprar uma cebola boa, o que, que ela tem que ver? Ah, a gente tem que olhar se tá bem sequinho os talinhos aqui, porque agora eles cortam o talo todo, o miolo e os talos todo, tem que ver se não fica oco aqui dentro. Então, quando O a principal. cebola fica oco aqui, já está Dentro, apodrecendo. É, começa a apodrecer. Ah, tá. Você não vê que tem alguma vez que tem alguma que solta até uma raizinha que a gente vê, Isso. que a gente que chega na banca e sai já tá um brotinho saindo assim? Exatamente. Então já tá começando a brotar, Começando a já o brotar. broto já veio. Já é o mordendo. bulbo, né? É. Exato. A senhora trabalhou quanto tempo com isso? Muito tempo a senhora trabalhou com restear cebola? Acho que uns par de anos só, enquanto eles traziam cebola, o vizinho nosso lá que plantava cebola, né? É. Aí nós trabalhamos lá. Depois meu irmão também entrou na fábrica a trabalhar. Parece-me que quem pegava a empreitada era a sua mãe. Minha mãe, eu e meu irmão ajudava. Eu instalava a cebola, minha mãe também instalava. Aí nós punhamos era um balaio grande que ia pondo. Depois meu irmão ia separando as cebolas. Ele já separava pra gente, as grandes, depois mais menor, mais Ia menor. classificando, Um monte, Sim, classificando. é. Para ficar mais fácil pra gente não ter que estar procurando a cebola. A gente começava com as grandes, ficava bonita, a réstia, assim, a cebola grande no começo. E ficava o dia inteiro fazendo isso? Não, dia todo não, de manhã, né? Só de manhã. Só de manhã. Só de manhã. Me contava o seu Ginês Martinez que ele fazia isso de noite. De noite? Diz que eles iam para a rua, como a senhora. Iam numa rua Pérez Pilar, parece-me que era essa rua. E eles acendiam querosene. Tanto que quando chegava de manhã, estava todo mundo que parecia fantasma. Ah, não, eu não peguei a dona da cebola que eu resti, não ficou desse jeito. Como é que né? era o nome dela? Marina? Dona Martina. Martina. Ela que era a dona da cebola. Ela e o marido dela que trabalhavam. Bom, ela, acho que no sítio e era o filho dela que acho que ia junto. Parece-me que um sobrinho seu mais tarde passa a ser comerciante de cebola, vendia cebolas. É um seu sobrinho? Sobrinhos não, eram meus tios. Seus tios. E era comerciante. De cebola. Vendia atacadista, ele trabalhava de atacadista. Ele vendia cebola, vendia arroz, feijão. Era o tudo. Pedro e Antônio? O Pedro e Antônio. Ah. Eram irmãos da minha mãe. Bom, mas a senhora não fez só restear cebola na vida. Não. Eu soube que a senhora foi tecelã. Depois que eu já fiquei maior, tive que ficar fazendo almoço, levar marmitas para os meus pais, para a minha irmã, tudo assim. Depois aí eu já, também, quando eu tenho meus 14 anos também, fui trabalhar na fábrica. E até que um dia ela se casou e o marido tirou da fábrica. Não, minha mulher... Ele não queria que eu fosse trabalhar. Naquele tempo o homem achava que a mulher não era para trabalhar, era para cuidar da casa. Eu saí da fábrica, no Votorantim eu trabalhava naquela época. Eu gostava no raião lá, era seda, não tinha pó. Raião era um tipo de fazenda, né? Fazenda, Tecido. seda, era seda, falava um raião. Então, aí na Santa Maria não, era um brim escuro, ruim, preto. Não sei se o senhor... Falavam que era saco de estopa que faziam aí. Não, tinha até saco um saco linhagem. branco, que tinha uma lista verde e amarela no meio. Isso, para vender açúcar, sal. Essa coisa assim. Isso mesmo. Então, aí na Santa Maria eu fiz, trabalhava com isso aí. Mas lá em Votorantim não, era seda. Bom, Eu trabalhava no mas raião. daí, dona Amélia, a coisa apertou, a senhora então queria... eu saí de Votorantim. A senhora queria construir uma casinha, É. daí teve que voltar. Voltei a trabalhar na Santa Maria. Porque aí Depois de casada? Depois de casada. Depois de casada. Porque em Votorantim eu não fui mais. Eu fui aí mais perto, né? Porque eu morava na Rua Monteiro Lobato e vinha trabalhar aí. Eu entrava às 1h30 e saía às 10. E quando a senhora voltou novamente a trabalhar? Eu voltei depois de trabalhar na fábrica de novo, porque meu marido comprou terreno e a gente queria construir. E um só é difícil, né? Certo. Ordenado. Então aí eu voltei a trabalhar na Santa Maria de novo. Porque naquele tempo tinha muitas fábricas que era fácil trabalhar. E aí eu trabalhei e
quando foi juntando um pouco de dinheiro para construir a casa, mas estava difícil. Aí, então, arrumei uns moços lá que é para fazer a construção, ele deu o preço, tudo da casa. Aí eu emprestei dinheiro de uma irmã, emprestei dinheiro de outra irmã. Sabe, a gente estava tudo muito bem, né? Então, construímos. Mas o dinheiro que eu emprestei das minhas irmãs e os que eu tinha, deu para a construção da casa e ainda fiquei devendo mais 30, eu não sei se era 30 cruzeiros naquela época. Sim. E aí, o que o meu marido ganhava na Sorocabana e eu ganhava na Santa Maria, os dois ordenados juntos, ia para o pedreiro. Aí eu tinha uma horta lá naquele terreno lá do lado, eu plantava verdura, alface, chicória, tudo eu vendia. É nessa época que você vendia flores? Não, mas no final, porque depois que saíam as verduras, eu plantei flores no meio assim. Mas antes eu plantava verdura, vendia, e fazia crochê para vender na fábrica também, porque o dinheiro era de crochê. E da verdura era que a gente ia vivendo, porque o pagamento da fábrica e dos Sorocabana, que meu marido trabalhava, era para o pedreiro. E a caderneta salvou também. A caderneta foi salvando nós até... Depois já melhorou, porque depois a gente já... Quando caderneta porque não tinha para comer, né? Casamos, não tinha dinheiro, tinha que pegar a caderneta na padaria e na mercearia. E foi comprando por mês, recebia o pagamento, pagava, e eles não fazem mais dessas coisas. Hoje é difícil, as pessoas não fazem. Moça casa para fazer assim? Não casa. Hoje em dia está difícil, né? Mais difícil. Então, aí depois com a horta lá, com o dinheiro da horta, e crochê que eu fazia, eu vendia, a gente ia vivendo, né? Depois aí acabei de pagar o pedreiro, aí eu fiquei juntando dinheiro para pagar minhas irmãs. Sim. Aí depois que veio as filharadas. A senhora estava me contando outro dia que ninguém morre de trabalhar. Não, o serviço não mata ninguém. Não mata ninguém. Por isso a senhora trabalha... Por isso que eu estou com 83 anos já. Trabalhando até hoje? Até hoje, eu faço crochê e vendo. Quanto custa uma toalhinha dessa que a senhora faz? Esse daí eu estou vendendo por R$25. E tem uma freguesia boa? Tinha mais antigamente, porque eu fazia mais crochê antes. Mas agora já não tem aquela capacidade para estar fazendo mais tanta coisa, porque só me faço porque já acostumei a viciar a fazer crochê. Não sei sentar e pôr os braços cruzar os braços ou pôr o braço na poltrona. A gente tem que ficar com o crochê na mão. Nem que não faça. Mas vai fazendo. Muito obrigado, então, dona Amélia, por essa entrevista. Foi um prazer ouvi-la. O prazer foi todo meu de receber o senhor aqui na minha casa. E assim nós encerramos a entrevista com dona Amélia, essa simpática senhora descendente de espanhol, casada com o da Silva, que nos transmitiu, assim, além da história, tanta sabedoria a respeito da história da imigração espanhola em Sorocaba. Muito obrigado a todos e hasta la vista. Por parte de mare, tu nombre es María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández. Você assistiu o programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista.